Hoje eu vou comentar com você sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Esse livro foi originado de uma palestra que o C.S. Lewis fez na BBC durante a Segunda Guerra Mundial. E o Lewis tinha o intuito de explicar a fé cristã de uma forma simples e clara. E sobre isso ele diz o seguinte: não estou escrevendo para expor algo que eu poderia chamar de minha religião, mas sim para expor o cristianismo puro e simples, que é o que é, e o que já era muito tempo antes de eu ter nascido, independentemente de eu gostar disso ou não. Esse livro é um grande clássico da literatura e um dos livros mais importantes na carreira do autor. Nesse livro, o autor apresenta a cosmovisão cristã e nos faz refletir sobre diversos temas que são complexos e profundos. E para quem não sabe, o C.S. Lewis era ateu, porém, após estudar o cristianismo, descobrir o verdadeiro cristianismo, ele se converteu e se tornou cristão. Algo interessante é que o C.S. Lewis nos chama a atenção para o fato de que nós não existimos por nós mesmos. Muitas vezes, se somos bons, atribuímos isso a nós mesmos como mérito nosso, quando na verdade é graça divina. Cada uma de suas faculdades, sua capacitação de pensar e de mover os lábios a cada minuto, tudo é dado por Deus. Ainda que você dedicasse cada momento de sua vida exclusivamente ao serviço dele, não poderia lhe dar nada que, em certo sentido, já não fosse dele. Sendo assim, quando alguém diz que está fazendo alguma coisa para Deus, ou dando alguma coisa a ele, vou dizer a você o que isso se parece. É como se uma criancinha fosse até o seu pai e dissesse: pai, dê-me algum dinheiro para comprar-lhe um presente de aniversário. No livro, o autor aborda sobre a questão do livre-arbítrio. Quando eu era criança, eu sempre perguntava para minha mãe o porquê de existirem pessoas ruins. E ela sempre dizia que é porque nós somos livres, pois Deus nos deu a liberdade. No Catecismo da Igreja Católica, nós temos a seguinte definição do que é liberdade. Liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados. Pelo livre arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em imperfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. E na página 81, o C.S. Lewis vai nos dizer o seguinte: provavelmente é isso que acontece no universo. Deus criou coisas dotadas de livre arbítrio, e isso significa criaturas que têm a opção de fazer o bem ou o mal. Algumas pessoas acham que são capazes de imaginar uma criatura livre, mas impedida de fazer o mal. Eu não consigo. Se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede o livre arbítrio? Porque o livre arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Mas afinal, por que temos o livre-arbítrio? O artigo 3 do Catecismo da Igreja Católica fala sobre a liberdade do homem. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador, e a este, aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. Essa liberdade é para que nós, por livre e espontânea vontade, deseje amar e nos dar a Deus de todo o coração. No tratado escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, na página 60, ele vai nos dizer sobre a existência de 3 tipos de escravidão. E aí ele diz o seguinte: há 3 espécies de escravidão: uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está contido. Os demônios e os retrógrados pertencem à segunda categoria. Os justos e os santos, à terceira. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações. Ou seja, todos nós somos escravos da primeira espécie. Porém, Deus quer que nós, com o nosso livre arbítrio, com a nossa liberdade, possamos escolher a escravidão voluntária, ou seja, que a gente possa amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, por livre e espontânea vontade. Aqui também nos serão apresentadas algumas virtudes cardeais, e uma delas é a castidade. Para quem não sabe, a castidade é uma regra cristã. A igreja pede para que nós possamos viver a castidade, para que nós possamos ser castos.
E toda vez que a gente fala sobre castidade, sobre ser casto, algumas pessoas acreditam que a igreja abomina o ato sexual, que vê o ato sexual como algo ruim, como algo desprezível, como algo horrível. Quando na verdade não é bem assim, e o C.S. Lewis ele fala sobre isso de uma forma muito bonita. Sei que alguns cristãos, meio confusos, falam como se o cristianismo achasse que o sexo, o corpo ou o prazer são coisas ruins, mas eles estão errados. O cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo. Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente. Mas veja bem, é importante a gente dar uma ênfase aqui. A igreja não abomina o ato sexual, não repudia o ato sexual, muito pelo contrário. Porém, a igreja ela vai abominar, vai repudiar, o ato sexual fora do casamento. Então, vamos dar esse parêntese. O sexo só é algo ruim se ele for vivido antes do casamento. Semana passada, na homilia, o padre da minha paróquia, ele estava falando sobre castidade. E ele disse algo muito bonito e que eu nunca tinha ouvido antes. E ele disse que quando você vive a castidade dentro de um relacionamento, é muito difícil você conseguir se controlar com a pessoa amada. Porque quando você ama alguém, você quer se entregar de corpo e alma para aquela pessoa. Porém, você se controla porque você tem um propósito de viver a castidade e de pertencer somente àquela pessoa após o casamento. E ele disse também que quando você vive a castidade dentro de um relacionamento, não existe a possibilidade de acontecer uma traição, um adultério, por motivos de... Se você consegue se controlar com uma pessoa amada, então você vai conseguir se controlar com uma pessoa não amada. E é bem verdade, porque hoje em dia, se você está num relacionamento e aí passa uma pessoa, sei lá, na rua e você acha essa pessoa bonita, atraente, você já olha com segundas intenções, com maldade e tudo mais. E é exatamente por isso que você acaba cometendo o adultério, porque você, por mais que você não conheça a pessoa, por mais que você não, nunca tenha trocado uma ideia com ela, você vai querer se relacionar com ela simplesmente porque você achou ela bonita e atraente. E aí, as chances de acontecer o adultério é gigantesca. Mas se você viver a castidade, você vai conseguir se controlar diante a pessoa não amada. Eu juro pra vocês que a forma que o padre falou foi muito mais bonita e muito mais profunda, porém eu não consegui gravar, o que ele disse. Mas foi basicamente nesse rumo aí que eu expliquei pra vocês. Na página 154, C.S. Lewis vai dizer o seguinte: se apaixonar é algo completamente irresistível, algo que simplesmente contraímos, como sarampo. E pelo fato de acreditarem nisso, algumas pessoas casadas jogam a toalha e cedem assim que acham que estão se sentindo atraídas por outra pessoa. E algo que é importante eu dizer pra vocês é que quando você vive a castidade, você entende que o seu corpo ele tem valor, que o seu corpo ele não é qualquer coisa e que ele não é pra qualquer pessoa. E assim, viver a castidade evita diversas coisas, como por exemplo, DST, gravidez indesejada, que no livro fala sobre o perdão, que é também uma das virtudes cardeais, e eu vou ler para vocês as próprias palavras do C.S. Lewis sobre isso. Eu disse em um capítulo anterior que a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, mas eu não tenho tanta certeza disso. Acho que a outra é ainda mais impopular. Ela está estabelecida na regra cristã. Ame ao seu próximo como a si mesmo, porque na moral cristã, o seu próximo inclui o seu inimigo, e assim temos de encarar o terrível dever de perdoar aos nossos inimigos. Todos dizem que o perdão é uma atitude maravilhosa, até que tenham algo para perdoar, como tivemos durante a guerra. Nessas horas, só de tocar no assunto as pessoas reagem com gritos de revolta. Não está em jogo se elas pensam que essa seja uma virtude muito elevada ou difícil. Na verdade, para essas pessoas, ela é detestável e desprezível. Esse tipo de conversinha me dá náusea, dizem. E metade das pessoas se vira logo para me perguntar: como você acha que seria ter de perdoar a Gestapo se você fosse um polonês ou um judeu? Eu também me faço essa pergunta com frequência. Da mesma forma que quando o cristianismo me diz para não negar minha religião, nem mesmo para me salvar da morte pela tortura, pergunto-me muitas vezes o que faria se as coisas chegassem a esse ponto. Devemos tentar entender o que exatamente significa amar o próximo como a si mesmo. Devo amá-lo como amo a mim mesmo. Muito bem. Como exatamente eu me amo? Agora que começo a pensar sobre isso, não tenho exatamente predileção ou sinto afeição por mim mesmo e nem sempre gosto da minha própria companhia. Assim, aparentemente, ame o seu próximo não quer dizer tenha carinho por ele ou considere-o simpático. Eu deveria ter percebido isso antes, porque é claro, não conseguimos gostar de alguém por força de vontade. Será que eu me sinto bem comigo mesmo e me acho um cara legal? Bem, temo que às vezes sim. E esses, sem dúvida, são os meus piores momentos. Mas não é por isso que eu me amo.
Na verdade, é o contrário. Meu amor próprio faz com que eu me ache um cara legal, mas me achar um cara legal não é o motivo de eu me amar. Assim, amar meus inimigos também parece não significar que nós os achemos legais, e isso é um enorme alívio, pois uma boa parcela das pessoas imagina que perdoar a nossos inimigos significa supor que eles não são tão maus assim, quando está mais do que claro que eles o são. Vamos dar um passo adiante. Nos meus momentos mais sóbrios, além de não me considerar um sujeito legal, sei que sou um sujeito bem perverso. Reconheço algumas das coisas que já fiz com horror e asco. Assim, aparentemente, estou autorizado a ter asco e odiar algumas coisas que meus inimigos fazem. Agora que estou pensando sobre isso, lembro-me de alguns professores cristãos que me disseram há muito tempo que devo odiar as ações de uma pessoa má, mas não a pessoa má. Ou, como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Por muito tempo considerei ingênua e enganosa essa distinção, pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa fez sem odiá-la? Mas, anos depois, ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo, eu mesmo. Por mais que eu possa desgostar de minha própria covardia, prepotência ou avareza, continuo a me amar. Nunca tive a menor dificuldade quanto a isso. Na verdade, o real motivo pelo qual eu detestava essas coisas era porque eu amava esse homem. Era só porque eu me amava que ficava triste por ser o tipo de pessoa que fazia aquelas coisas. Consequentemente, o cristianismo não quer que reduzamos nem por 1 milímetro o ódio que sentimos pela crueldade e pela traição. Devemos mesmo odiar essas atitudes. Não é preciso retirar nenhuma palavra que dissemos sobre elas, mas ele deseja que nós odiemos as coisas em si. Ou seja, devemos ficar tristes porque a pessoa fez tais coisas e esperar, se isso for possível, que de alguma forma, em algum momento e lugar, ela possa ser curada e voltar a ser humana. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala que devemos amá-lo, desejar-lhe o bem e não ter empatia por ele nem dizer que ele é legal quando não é. Admito que isso significa que devo amar pessoas que não são nada amáveis, mas pergunto-me, será que nós mesmos temos algo de amável? Ou nos amamos porque na verdade amamos nosso eu? A intenção de Deus é que amemos todos os eus da mesma forma e pelo mesmo motivo, mas Ele já nos deu o resultado certo da conta para depois nos ensinar como ela funciona. Então, resta-nos ir em frente e aplicar a mesma regra aos demais entes humanos. Isso será mais fácil se nos lembrarmos de que é assim que Ele nos ama, não por quaisquer qualidades belas ou atrativas que julguemos possuir, mas só porque somos as criaturas dotadas de individualidade, pois, na verdade, não há nada em nós digno de amor. Criaturas como nós, que na verdade encontram tanto prazer no ódio, que abrir mão dele é tão difícil quanto se abster da cerveja ou do cigarro. No livro, o C.S. Lewis fala brevemente sobre o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, e ele vai dizer o seguinte: ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é um ser, e quaisquer duas pessoas são dois seres separados. Da mesma forma que, em duas dimensões, digamos, sobre um pedaço de papel plano, um quadrado é uma figura e quaisquer dois quadrados são duas figuras separadas. No nível divino, você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós, que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são três pessoas, enquanto permanece sendo um ser. Da mesma forma que o cubo são 6 quadrados, sendo um único cubo. E assim, fazendo um paralelo, uma analogia, podemos dizer que é como a água. A água ela possui 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. São elementos diferentes, mas a mesma substância. E eu confesso que a Santíssima Trindade ainda é um mistério para a minha mente humana pequena e limitada, e isso me faz lembrar agora da história, de Santo Agostinho, quando ele foi interpelado por uma criança enquanto ele meditava o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho queria compreender o mistério da Santíssima Trindade. Ele vivia quebrando cabeça, tentando entender. E aí, certa vez, agora eu não lembro se foi em sonho, mas havia um menino, uma criança, que tinha cavado um buraco na areia, tinha feito um poço na areia, e o intuito dessa criança era encher aquele poço com a água do mar. Porém, existia 2 problemas. O primeiro deles é que o buraco que a criança cavou na areia estava muito longe da beira do mar, e o segundo problema é que o balde que a criança estava querendo carregar a água do mar até o poço que ela tinha cavado, é que o balde tinha um furo, e esse furo estava bem grande por sinal. E aí toda vez que a criança ia até o mar, enchia o balde e depois voltava para colocar a água dentro do poço que ela tinha cavado na areia, metade da água já tinha escorrido pelo buraco, pelo furo do balde. E aí Santo Agostinho, vendo aquilo, ele decide então ir até a criança, falar com ela, alertar: olha, você não vai conseguir encher este buraco com a água do mar por causa disso e disso e disso.
E aí a criança simplesmente virou para Santo Agostinho e respondeu o seguinte para ele: eu te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno poço na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. Para finalizar, eu vou comentar sobre o título desse livro, Cristianismo Puro e Simples. Mas como é que o cristianismo pode ser simples? Quando eu vi o título desse livro pela primeira vez, eu fiz esse mesmo questionamento. Como que o cristianismo pode ser simples? E quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, é simples porque o C.S. Lewis está resumindo de maneira bem simples, bem clara, bem objetiva, o que é o cristianismo. Mas mesmo assim, o C.S. Lewis resumindo o cristianismo é complexo. Então vamos trocar a palavra simples por fácil. Cristianismo puro e fácil. O capítulo 8 desse livro é dedicado inteiramente para responder a pergunta: cristianismo, fácil ou difícil? Isso é mais difícil e mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer. Espero que você tenha notado que o próprio Cristo às vezes descreve o estilo de vida cristão como difícil demais e às vezes como demasiadamente fácil. Ele diz, tome sua cruz. Em outras palavras, é como ser espancado até a morte num campo de concentração. No minuto seguinte, ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo. E podemos ver muito bem porque ambas são verdadeiras. A coisa mais terrível e que parece impossível de se fazer é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e todas as suas precauções para Cristo. Mas é muito mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer em vez disso, que é continuar sendo o que chamamos de nós mesmos, para manter a felicidade pessoal como o nosso grande objetivo na vida. E ainda assim tentar ao mesmo tempo ser bons. Estamos todos tentando fazer nossa mente e nosso coração seguirem os seus próprios caminhos, centrados no dinheiro, no prazer ou na ambição, e esperando ainda assim nos comportar de forma honesta, casta e humilde. Saiba que o problema real da vida cristã é quando não procuramos por Deus, é quando nós não nos entregamos inteiramente a Ele. Aí sim, a vida cristã se torna difícil. No filme que fala sobre a vida de São Felipe Neri, um rapaz pergunta a Felipe, por que é tão difícil seguir o Evangelho? E aí São Felipe responde, porque é simples demais. Ou seja, o cristianismo, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é simples e fácil demais. Eu poderia passar horas a fio falando sobre o quão incrível é esse livro, mas por hoje é só. E eu só tenho a dizer a vocês, leiam Cristianismo Puro e Simples, porque este livro é magnífico e é muito incrível. Então foi isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!